Se você quer saber o que é melhor, uma loja física ou uma loja virtual, uma loja online, um e-commerce, fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar toda a realidade, o que é ilusão, o que é verdade e o que de fato vale a pena hoje quando a gente analisa esses dois tipos de negócios de moda. As lojas físicas versus as lojas virtuais, ou seja, lojas de moda que vendem somente online ou e-commerce. E já te adianto que uma delas é onde todo mundo acha que vai ficar rico com facilidade e é, na verdade, onde se errar um dos pontos que eu vou trazer aqui pra você é onde se perde muito mais dinheiro do que no outro formato e você não quer cair nesses golpes que eu vou citar aqui, então vem comigo. Preparado para isso? Eu sou Andressa Rando Favorito, sou especialista em gestão de negócios de moda e como vocês já devem saber se me acompanham aqui, nesse canal você encontra toda semana aulas valiosas e sacadas para você ter um negócio de moda lucrativo. Então se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhuma dica ou nenhum vídeo, tá bom? Você está em dúvida se você vai ter uma loja de moda física na rua, em shopping, em galeria, com imóvel, decoração, toda a estrutura física, ou se você abre uma loja virtual, ou seja, uma loja online, um e-commerce, para vender somente pela internet. Mesmo você que já tem uma loja pode estar às vezes aí sem rumo, né, pensando em que caminho que você toma, seja para expandir o seu negócio ou mudar o modelo de negócio. Agora, o mais comum, que é onde a gente mais vê gente caindo do cavalo aqui, é o seguinte: você que está aí, espectador do outro lado, você sonha com aquela ideia de não ter que levantar de manhã para abrir uma loja física, abrir a pantográfica, talvez pensar que você pode trabalhar de casa e as vendas acontecerem enquanto você dorme, né? Sem funcionário, sem custo de aluguel, sem condomínio, esse tipo de coisa. Falaram para você que deixa aqui comigo que eu monto o seu site para você e é só você começar a vender. E tá aí pronto para desembolsar uma pequena fortuna para alguém te dar esse sonho de bandeja, o famoso terreno no céu? Bom, como sempre eu sinto bastante em ter que te trazer a realidade e acabar com algumas dessas ilusões que são vendidas aí e que podem gerar não só grandes frustrações, mas muita perda de tempo, de energia e de dinheiro para você que tá aí do outro lado. Vocês sabem, já que estão acompanhando aqui, né, que nesse canal eu não trago esse tipo de promessa sensacionalista que não são verdadeiras. A gente é muito pé no chão aqui e por mais que seja mais confortável e gostoso querer acreditar nessas ideias aí, se você quer a verdade mesmo, a realidade de um negócio de moda realmente profissional e lucrativo, fica aqui comigo. Agora, se você quer acreditar em algo que parece ser maravilhoso, mas tem lá uma série das famosas linhas pequenas que não estão te falando e prefere ser vítima e depois de ter caído no golpe voltar aqui, eu ainda assim insisto que você continue aqui nesse vídeo, porque mesmo que essa verdade possa ser mais difícil de aceitar no início, isso é muito mais barato do que vários erros que são baseados em ilusão. E acredite em mim, isso vai doer muito menos do que levar tombos como os vários que eu recebo aí, relatos todos os dias aí nos meus atendimentos. Bom, agora eu vou te mostrar aqui ponto a ponto aqui na minha tela as vantagens e as desvantagens de cada um com exemplos práticos e reais que são a realidade do dia a dia de cada tipo de operação, de cada tipo de loja de moda. E eu vou te mostrar inclusive uma forma de você vender online mesmo que você tenha loja física já, vendendo pela internet super bem, mesmo sem ter e-commerce ou custo de site ou da operação. Então fica aqui comigo que tem mais segredinhos vindo aqui que vão fazer diferença no seu negócio aí e no seu bolso. Então, qual é o melhor, a loja física ou a loja online? Qual seria no seu caso aí? Bom, então primeiro vamos pensar aqui quais são os tipos de loja física que você pode ter, porque às vezes você está com uma ideia de uma loja física que é mais complexa do que ela pode ser, por exemplo. Então aqui no caso, eu listei algumas ideias para vocês como uma sala comercial ou um ponto não visível com vitrine, por exemplo, como uma casa. Poucas pessoas consideram isso quando estão pensando em abrir seu ponto físico. E esse normalmente é um ponto transitório entre quem só tem uma loja virtual e vai para um físico também. Você vendo esse vídeo aqui, você vai avaliar as duas situações e ver qual que se encaixa melhor aí para você. Por que esse ponto físico desse formato pode ser interessante? Geralmente as salas comerciais são mais baratas do que lojas, efetivamente, pontos comerciais com vitrine para a rua, para uma rua movimentada. E normalmente você vai precisar de um espaço físico também quando a gente fala de loja virtual. Eu já vou explicar por que isso acontece e aonde que você vai precisar desse tipo de espaço. E outras coisas que as minhas alunas do Moda de Sucesso Pro já fizeram, por exemplo, é se mudarem para uma casa maior, né? E a frente dessa casa, uma casa de rua, fazer a frente da casa, a sala da frente como a loja e morar numa casa mais confortável e amalgamar ali, né, os seus custos, dividir esses custos com as pessoas que estão morando com você e etc. Umas já moraram com sócia, inclusive, então morar na própria loja com uma casa mais legal que você já ia pagar o seu próprio aluguel para morar lá
e aí você tem um espaço na rua onde as pessoas conseguem ver, mas não é um espaço físico com vitrine, efetivamente, não é um espaço comercial. É uma casa residencial onde você pode montar a sua loja lá dentro também, um espaço separado do seu espaço íntimo, por exemplo, onde você pode receber clientes, deixar o seu estoque, por exemplo. Esse é um dos formatos que a gente considera também uma loja física e que vai ter algumas otimizações de custo para você também. Depois a gente fala do clássico, tá? Que é o ponto de rua, tá? Então, loja, como eu falei, um estabelecimento comercial, um imóvel comercial que tenha vitrine, que está na rua efetivamente, né? E normalmente essas ruas a gente está buscando algo que vai ser o ponto estratégico para você, aonde que você vai abrir essa loja física, porque ali a gente estava falando de alto fluxo de clientes. Eu já vou começar mostrando aqui exemplos práticos da grande diferença entre uma loja de moda física e uma loja de moda virtual. A grande diferença é o fluxo de clientes que passa na frente. Quando a gente fala de loja virtual e loja online, as pessoas já conhecem esse termo que se chama tráfego pago, tá? O que é tráfego? São os anúncios que você faz de forma paga, tanto no Facebook, no Instagram, no Google, em todas as redes sociais que você desejar utilizar para que as pessoas entrem no seu site ou vão para o seu perfil do Instagram, etc. Porque se você não fizer isso, você conta só com uma exposição orgânica, entre aspas, que tende a ser muito baixa, não é um volume suficiente para te garantir a conversão em vendas que você precisa numa loja virtual, onde as conversões são muito menores. Vamos pausar aqui então para explicar o que são conversões. Conversão nada mais é do que uma conta que a gente faz entre o número de pessoas que entrou na sua loja ou entrou no seu site, teve contato com os seus produtos, quantas dessas pessoas que viram entrar em contato com você, com o seu site, com a sua loja, que efetivamente realizaram uma compra. Conversão a gente mede de várias coisas, né? Conversão de pessoas que experimentaram e que compraram. Então a gente tem várias etapas e fases dessa conversão. Então num anúncio, por exemplo, de tráfego pago, para quem tem uma loja virtual ou vende online, né, pelo e-commerce, etc., você vai fazer lá um anúncio usando uma foto ou um vídeo, que isso se chama um criativo, e você vai veicular isso pelas plataformas de anúncios pagos, aí como eu disse, do Google, do Facebook, do Instagram e etc. Ali ele vai medir a sua conversão, que pode ser a conversão das pessoas clicarem nesse anúncio e entrarem, seja no seu perfil ou na sua loja online, na sua loja virtual. Agora, isso não quer dizer que elas entraram lá e fizeram a compra. Então, eu tenho a primeira conversão, que é desse anúncio para levar a pessoa para dentro, e depois eu tenho próximas conversões, que é conversão de quem entrou no site e colocou itens no carrinho, por exemplo, e efetivamente a gente vai ter também essa métrica de quantas pessoas colocaram o produto no carrinho e compraram efetivamente, porque abandono de carrinho é extremamente comum em lojas online, em lojas virtuais, em e-commerces, por exemplo. E é por isso que a conversão em venda da loja virtual e da loja online é muito menor do que da loja física, porque o que acontece na loja física é, normalmente você vai ter pessoas passando na rua, na frente do seu ponto, ou enfim, e elas vão ver o seu produto, seja numa vitrine ou numa placa que você tem, alguma coisa do tipo, e vão entrar para conhecer mais o seu produto. Ali eu tenho a minha primeira conversão, que é como na loja online, as pessoas entrarem, só que dessa vez na sua loja física de moda. Entrou lá na sua loja física, a conversão das pessoas da loja física, dos clientes de loja física, que entram na sua loja de moda física, que convertem em compra mesmo e compram os produtos, é muito superior do que a da loja virtual. Isso porque normalmente você tem um atendimento humano, a pessoa está ali presente e tem menos distrações do que na loja virtual, onde normalmente ela está com vários perfis abertos, ela recebe notificações, mensagens o tempo todo, é muito fácil dela sair do seu e-commerce ou do seu perfil para fazer outra coisa, para falar com outra pessoa, enfim, acaba esquecendo ali o seu produto. Isso na loja física já acontece menos. Então a gente tem uma conversão na loja física brutalmente maior do que de uma loja virtual. Então, para vocês terem uma ideia de conversão, na loja online de moda e de outros produtos, uma conversão considerada boa gira entre 0,3% e 1,5%. Então, uma loja online, um e-commerce muito forte, ele se gaba às vezes de ter mais de 1% de conversão de todo mundo, de usuários únicos que entram naquele site, só para vocês terem uma ideia. Isso quer dizer que a cada 100 que entra no site, aproximadamente 1 apenas fecha uma venda. E quando a gente tem uma conversão abaixo de 1%, que é a da vasta maioria, que são sites pequenos ou perfis ainda desconhecidos, onde as pessoas tem um pouco de receio de passar o seu cartão, botar todos os seus dados pessoais, CPF, endereço, etc., que são dados muito utilizados por golpistas, infelizmente, para cometerem crimes virtuais. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo é muito comum. Então as pessoas ficam receosas de fazer isso num site desconhecido. Por isso que esse
tipo de conversão de mais de 1%, ele é comum em grandes e-commerces, em grandes lojas virtuais. Ou seja, se você tem um site, ou um e-commerce, ou um perfil ainda pequeno, e você tem a expectativa de alguém naturalmente só entrar lá e comprar, essa conversão vai ser bem baixa, e ela sendo abaixo de 1%, digamos que ela seja 0,5%, isso quer dizer que a cada 200 visitantes únicos que entram no seu site, aí que você vai fazer uma venda. E o grande desafio é levar 200 visitantes únicos para dentro do seu perfil ou do seu site e engajar com eles lá dentro de forma que eles gostem do seu produto a ponto de levar para o carrinho e fechar essa venda. Normalmente aqui entra muito os anúncios de remarketing, que é quando você vai perseguindo a pessoa ali com os cookies, né? Onde ela está navegando na internet, mostrando e relembrando que ela botou esse produto no seu carrinho. Vocês já devem ter visto isso de lojas virtuais conhecidas. É um trabalho de tráfego pago, de anúncios pagos que deve ser feito, mas isso às vezes não é suficiente para fazer a pessoa retornar lá e efetivamente fechar a sua compra. Por isso que um atendimento humano aqui entra muito bem. Esse atendimento pode ser feito aí pelo seu Instagram, pelo seu WhatsApp. O e-mail marketing também é muito importante para você fazer esses lembretes e levar a pessoa efetivamente a concluir essa compra e aumentar um pouco mais a sua conversão. Então percebam que a gente tem um trabalho igualmente grande aqui no e-commerce de levar pessoas para sua loja. Quando a gente fala de loja física, quando você escolhe estrategicamente aonde vai ser esse endereço dessa loja física, como que é essa loja na rua, a exposição que ela tem, qual que é a localização na rua que ela tem e qual é o tipo de fluxo de clientes que eu tenho ali naquela região, se são clientes qualificados para o tipo de produto que você vende, para o tipo de preço que você vende, você tem um fluxo de clientes muitas vezes muito mais alto do que na loja virtual, a partir desse aluguel que você está pagando aqui nessa loja física que você escolheu muito estrategicamente. E mais, ali a gente vai ter uma conversão muito maior também por ser naturalmente uma loja física, ou seja, com um atendimento humano. Então aqui a gente já começa a pensar aí na sua reflexão de qual é melhor, se é a loja física ou a loja online de moda, qual vai ser a melhor estratégia aí para o seu negócio. Tá? Um outro ponto aqui que é muito utilizado também e que é uma ótima forma de você testar, se você ainda tem só o negócio virtual, só vende pelo Instagram ou tem o e-commerce e quer testar essa experiência de vender na loja física, são as pop-up stores. O que são as pop-up stores? A pop-up store é quando você abre uma loja temporariamente, é um termo que é utilizado para a famosa loja temporária. Então, isso acontece desde shoppings, galerias e regiões temporais, onde você tem uma temporada. A gente tem pop-up stores em resorts, em regiões de férias, por exemplo, onde vão ter lá espaços comerciais que durante o ano, quando não tem um volume grande de pessoas, ficam fechados. Isso acontece também em shoppings, grandes shoppings aqui no Brasil, fora do Brasil, etc., que estão com lojas vagas ali no shopping e elas vão ter muitas lojas de coisas de Natal. Vocês devem observar isso, que perto do Natal já começam a aparecer lojas que vendem só decoração de Natal. Aí você pensa, o que essa pessoa vai vender, né, no resto do ano? Ela fecha essa loja, então é uma loja que abre temporariamente e faz um contrato temporário ali, às vezes de 1, 2, 3 meses, geralmente quando é temporada, e depois fecha. Um outro formato de pop-up store é quando essas lojas não são efetivamente imóveis ou lojas já existentes, já com, né, de tijolo, com toda a estrutura ali, e sim quando você monta como um quiosque, por exemplo. Esse tipo de quiosque, vocês devem conhecer, existem algumas lojas fixas no formato de quiosque, como as Havaianas, a Chili Beans, por exemplo, o Empório do Aço, por exemplo, são modelos de lojas em quiosque, tá? Mas elas não são pop-up stores no sentido que elas estão permanentemente nesses shoppings aqui, elas pagam um aluguel por aquele espaço ali. Mas você pode ter também nesse formato aqui temporário, que são quiosques mais baratos de montar, e você pode ter não só em shoppings, mas você pode ter em ruas de temporada, novamente, você pode ter em eventos, em bazares, por exemplo, em lojas colaborativas, você pode montar a sua pequena loja lá dentro com materiais mais temporários, vamos dizer assim, né? Como se fosse um stand de lançamento de imóveis. E aí, finalmente, a gente tem os shoppings, as galerias comerciais, que são pontos mais premium, geralmente mais caros. E por que eles são mais caros? Porque aqui eles têm efetivamente um alto fluxo de clientes. São locais voltados justamente para atrair clientes para comprarem ali naquelas lojas físicas. E normalmente shoppings e galerias comerciais têm lojas de vários tipos de coisas, mas predominantemente restaurantes e lojas de produtos de moda físicas. Então aqui as pessoas já vão preparadas, já com uma certa intenção de gastar dinheiro lá, né? Então seja para almoçar, para arrumar um celular ou algum
algum serviço que tem. Agora a gente vê em vários shoppings supermercados, serviço de lavanderia, de documentos e etc. Até médico, né? Tá tendo em shopping agora. Já que ela já vai mesmo, ela passa na frente da sua loja e se interessa pelos produtos que ela vê lá. Então, dessa forma, você está adquirindo um tráfego qualificado de pessoas na sua loja física também. Por isso que normalmente ele tem um aluguel mais caro e o condomínio também, que vai te dar a infraestrutura de, por exemplo, não é a céu aberto, então numa galeria ou num shopping, diferente da loja de rua, se está chovendo é menos afetado. Pelo contrário, normalmente quando chove muito, os shoppings ficam abarrotados, porque é o único lugar seco, quentinho que as pessoas encontram. E quando a gente está falando de locais muito quentes, a gente tem a questão do ar-condicionado, né? Então, estou falando aqui do sul do Brasil, a gente fala muito de chuva, como os shoppings ficam assim, mas na maioria do Brasil tem a questão do ar-condicionado. Já morei em cidades muito quentes aqui no Brasil também, e me lembro, inclusive, quando estava com a minha filha recém-nascida em casa, eu ia em shopping para ficar lá passeando no ar-condicionado, porque na minha casa não tinha ar-condicionado, eu trabalhava o dia inteiro no ar-condicionado. Quando eu fiquei de licença maternidade, eu percebi a falta do ar-condicionado. Isso acontece com muita gente. Então, esse conforto térmico que um shopping, uma galeria fechada oferece, ele é um premium, ele é algo pelo qual as pessoas pagam, né? Então pagam um estacionamento para estarem lá. Você tem esse conforto de ter um elevador com estacionamento, tanto para pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas com criança, com carrinho de bebê, como eu citei aqui no meu exemplo. Tem a grande questão da segurança também, as pessoas se sentem mais seguras andando dentro de uma galeria ou de um shopping que normalmente vai ter alguém ali que é segurança também, então elas ficam mais à vontade ali, e é por esse serviço que você paga aquele condomínio também. Vai ter lá banheiro também, banheiro com papel higiênico, com sabonete e tal. Então as pessoas às vezes vão nessas galerias, nesses shoppings, também para utilizar dessas conveniências ali, então é por isso que é um pouco mais caro. Em contrapartida, você deve ganhar com mais clientes qualificados que estão preparados ali já para estarem lá por um pouco mais de tempo e, portanto, te darem mais atenção e, lógico, já dispostos a comprar alguma coisinha quando estão lá. Diferente, de repente, de uma loja virtual, onde as pessoas estão só vendo, passou rapidamente pela tela dela, ela já foi distraída rapidamente, ou de uma loja de rua onde ela está passando de carro e não parou ali, enfim, ela vai falar, que legal, mas ela não necessariamente tem onde parar o carro, ou está no ônibus, ou está a pé, ou está de bicicleta, e ela não necessariamente pode parar, estacionar o veículo dela ali e entrar na sua loja, já é menos conveniente. Então, pensa assim, quanto mais você vai pagando, quanto mais infraestrutura você tem, mais tempo o seu cliente vai acabar ficando com você e mais aumenta a sua conversão. Essa é uma das grandes vantagens aí da loja física. Então, falando aqui, resumindo dos prós e contras que a gente já entendeu até aqui da loja física de moda contra a loja virtual e online. Então, um dos prós que a gente já falou aqui no início é essa questão da maior conversão, como eu já expliquei para vocês. O segundo ponto é a gente ter, então, obviamente, essa maior conexão e relacionamento com o seu cliente, tá? Obviamente, um contato humano ali, corporal, né, no corpo a corpo, falando de forma pessoalizada ali, vai ter um relacionamento não só na conversão, mas também no longo prazo. As pessoas tendem a lembrar muito mais de um episódio onde ela vivenciou estar sendo atendida aí pelo a sua equipe. E, finalmente, um ponto que a gente não mencionou aqui é o seu espaço de trabalho, que é bem definido para o seu estoque, para os seus funcionários, etc. Quando você tem a loja virtual, você acha que pode, como eu falei, né, usar o seu espaço em casa ali, citei o pessoal que aluga, às vezes, uma casa maior e mora na própria casa. Mas ali você tem que ter um espaço muito bem delimitado, onde vai ter a sua loja física e aonde você vai morar efetivamente, né? Agora, quem vai começar do zero mesmo, às vezes vai usar uma salinha, um quartinho da casa, né? Um espaço aí da sua própria sala e eventualmente isso aí vai começar a crescer, vai sair do controle, vai ter muito estoque, muito produto para você guardar. Você vai ter que organizar esse estoque para conseguir localizar ele, vai precisar de um espaço para fazer stories, fazer fotos e etc. E, eventualmente, quando você tiver ajuda, alguém para te ajudar, essa pessoa vai estar na sua casa. Então, aqui já começa o primeiro passo de muitas pessoas que vendem só no Instagram ou e-commerce que já começam a vislumbrar essa ideia aqui de realmente ter um espaço físico, que é aquela ideia lá da sala comercial que eu mencionei para vocês, que começa a ser um espaço onde você já consegue se organizar e trabalhar efetivamente, ter alguém te ajudando no espaço de trabalho e, por que não, também receber clientes que querem experimentar, que querem te conhecer, que querem ter um atendimento mais personalizado. De repente, se estão na sua cidade, isso fica muito viável e funciona muito bem. Agora, para os contras da loja física, que a gente não falou tanto aqui. A questão é que você ainda vai precisar do digital. Então, hoje a gente fala muito sobre omnichannel. Um outro termo utilizado é o mercado phygital, que nada mais é do que tudo está integrado. Todos os seus pontos de venda são integrados um no outro. Então, a pessoa vai ter visto
o seu Instagram, depois que ela vai engajar com você por lá, talvez que ela vai visitar a sua loja física, ou ela viu a sua loja física pela primeira vez e depois ela vai querer ver o seu Instagram, o seu site, vai querer se relacionar com você pelo WhatsApp, por exemplo. Então, outro ponto que você vai perceber também é que por mais que você tenha um ponto físico num local muito legal, é muito importante também você utilizar o digital para levar clientes para sua loja física também. Então, muitas vezes só o fluxo de clientes natural que existe ali pode não ser suficiente para bater as metas que você quer, para crescer o seu negócio, e aí você vai acabar se utilizando dessa divulgação certamente pelas redes sociais. Hoje em dia o Instagram é uma das principais, o TikTok, o YouTube, enfim, o Facebook, para fazer esses conteúdos, engajar com as pessoas e levá-las para sua loja também já mais maduras. E assim você vai vender online também, naturalmente, você vai vender ali pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, etc., que são pessoas que às vezes também compram na sua loja física, tá? Depois, você vai pensar naquela estratégia de mandar uma malinha para o cliente, por exemplo. Se você tem uma loja física, tem muita gente que acaba não indo para a loja física, se relaciona com você pelo WhatsApp e vai pedir para provar as peças em casa. Então, isso tanto você que tem lá a sala comercial, né, enfim, aqueles pontos mais enxutos, como quem tem lojas grandes, aconteceu muito na pandemia, muitos tiraram isso depois da pandemia, outros continuaram. Então, dessa forma, você vai ter essa questão das pessoas quererem provar esses produtos, às vezes em casa, assim mesmo, não querendo ir para sua loja, tá? Você vai tender a ter mais custo de início, tá? Então, muito importante, vou até escrever aqui, ó. Por que eu digo no início? Porque, eventualmente, o seu tráfego pago, ele vai acabar muitas vezes sendo mais caro do que o seu aluguel. E se você não fizer tráfego pago aí para sua loja virtual, sinto informar que você não vai vender. Pensa comigo, se você tiver 5, 6 visitas e vai fazer uma conversão de 2%, que já vai ser muito boa, você não vai fazer nenhuma venda. Você precisa de pelo menos 50 pessoas com a conversão de 2% para fazer uma mísera venda. Então, muitos que vêm para atendimentos comigo de consultorias, às vezes grandes grupos, que têm esse problema, poxa, paguei um caminhão de dinheiro, e lembram que eu falei para vocês sobre algo que eu ia salvar vocês aí de dinheiro que vocês não vão desperdiçar? Geralmente acontece isso daqui. Quero vender online, quero ter uma loja virtual, e aí o que acontece? Eu vou lá e invisto um caminhão de dinheiro com uma agência ou alguém que vai fazer o meu site para mim, vendendo essa ilusão. Daí tu tá pronto, é só botar os produtos lá e já vai começar a vender. Mas o que acontece é que se você não leva as pessoas qualificadas para lá, você não realiza vendas. E um dos casos mais comuns que eu tenho aqui de quem começa o negócio, principalmente o negócio virtual, loja virtual, e não vende, é justamente esse ponto cego aqui, onde ela não percebe que o fluxo de pessoas, de visitantes únicos que ela está tendo no site é muito baixo para uma conversão média para alta que ela nem está perto de ter ainda. E aí o que acontece? Essa mesma agência que às vezes cobrou uma fortuna para fazer o seu site, que não precisava pagar muito, porque não é a estrutura do site que faz você vender, e sim os produtos que tem lá dentro e as pessoas certas que você coloca lá dentro. Aí essa mesma agência que já te esfolou para fazer um site boladão lá, que nem precisava, que às vezes eles usam um template que você mesmo pode usar aí dessas ferramentas que existem aí por um baixo custo na internet, ela fala, Não, sem problemas, eu posso também fazer o tráfego para você. e aí ela vai fazer um tráfego, às vezes meia boca, genérico, caro, que você, se você tivesse aí uma pessoa que não custa muito, às vezes um estagiário mesmo, que possa trabalhar com esses criativos, com essas fotos que você faz e que possa aprender como gerenciar esses anúncios aí de uma forma muito mais personalizada, muito mais com a sua voz do seu negócio, vai custar muito mais barato e você vai efetivamente ter uma comunicação muito mais forte, tanto nas suas redes sociais, como nos anúncios que você faz, e vai levar muito mais pessoas qualificadas lá para o seu negócio, gastando muito menos. Então, aqui está um grande ponto onde as pessoas perdem muito dinheiro. E se esse ponto aqui já te ajudou a economizar um pouco, você já estava pensando em assinar o cheque aí para algumas dessas promessas que às vezes não tem a linha pequena lá dizendo que veja bem para você vender no site, precisa ter tráfego, precisa ter produto e etc. Então, deixa o seu joinha aqui, já deixa seu like. E mais, se você nem sabia que isso ia acontecer, e mais, se isso já aconteceu com você, já comenta aqui se você caiu no conto do José. A gente fala do Josemico, que é esse daqui. Josemico geralmente é um fornecedor que quer entubar coisa em você que você não precisa. Ele não é mau, veja, ele é uma pessoa simpática. Ele só está fazendo o trabalho dele, só está querendo vender o peixe dele. Mas é nosso papel como empresários, como empreendedores, como compradores, decidir o que realmente vai funcionar pra gente ou não e tomar essas decisões estratégicas. Então, se você acabou caindo e comprando um serviço muito caro que falou que ia resolver tudo para você aí no seu e-commerce, que ia fazer um monte de venda e não vendeu,
deixa aqui seu relato, você não vai ser o primeiro nem o último e já ajuda outras pessoas que estão vendo esse vídeo aqui também a prestarem atenção, tá bom? E aí, finalmente, eu falei aqui sobre segurança também, né? Então, quando você tem uma loja na rua, por exemplo, você vai ter que se preocupar com segurança, não só no Brasil, né? Obviamente no Brasil isso acontece com certa frequência, mas fora do Brasil também. Então, você vai ter que pensar em câmeras, grades, alarmes, esse tipo de coisa, ou até um segurança físico, né? Uma pessoa ajudando na segurança, caso a gente tem visto muito no Brasil, né? Em farmácias e tal, que às vezes acontecem alguns incidentes nos próprios estacionamentos, né? Então, para dar um pouco mais de segurança, não só para o seu cliente, mas para você. Existem muitos casos de alunos que eu tenho também que sofreram roubos, né, dos seus produtos, principalmente produtos de marca, né? Então, que as pessoas roubam para vender. Aí, infelizmente, né, pessoas desonestas existem, então você vai ter que se preocupar um pouco mais com isso, porque um ponto de venda físico, ele atrai um pouco mais de visibilidade do que se você está em casa, enfim, não está exposto, né, para as pessoas na rua saberem que tipo de produto você tem lá dentro. Agora eu vou falar para vocês os tipos de lojas virtuais que você pode ter, que são lojas online. Então a primeira que a gente falou aqui é que eu falei do e-commerce, do site, né? Então pode ser um site, mas não precisa ser um site. E lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar para vocês uma forma de você vender online sem o custo de um site também? Já vou chegar lá. Então aqui o que a gente está falando é que você pode vender, por exemplo, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por vários meios que são virtuais, ou seja, a pessoa não está presencialmente, fisicamente aí com você, mas não precisa ser lá o www.sualoja.com.br. São esses sites que normalmente custam bem caro para você construir ele, para você gerenciar, inclusive, e que não necessariamente são os responsáveis por você vender online bastante. Eu tenho alunas que vendem mais de R$200 mil por mês, por exemplo, só online e não tem e-commerce. É isso que a gente já vai falar mais aqui no decorrer desse vídeo de como que você pode ter isso. Ou se tem um e-commerce, não foram com esses boladões caros aí, às vezes são com templates simples e que você acaba utilizando o site, o e-commerce efetivamente, mas para fechar a venda, para fechar um pagamento, mas não necessariamente as pessoas naturalmente entrarem lá organicamente, fazerem uma compra sem nem falar com você. Ou seja, vai ter um atendimento aí também, como a gente já vai falar logo mais. Depois você tem o formato do marketplace. Muita gente me pergunta sobre isso. Ah, eu pensei em vender por marketplace. O que é um marketplace? Americanas.com é um marketplace, por exemplo, a Dafit é um marketplace, o Mercado Livre é um marketplace. Então, são espaços onde você tem várias lojas, tá? Pessoas, revendedores que colocam seus produtos lá. Então, o que esse marketplace faz efetivamente? Não é diferente de um shopping. Tá? Então eles vão cobrar de você uma taxa por transação, por venda que você faz, porque eles que levaram as pessoas para lá. E normalmente então eles fizeram o tráfego, certo? Assim como o shopping fez. E tráfego é uma coisa mais difícil, que tem um custo também, como vocês já estão descobrindo aqui nesse vídeo, tá? Então é por isso que eles cobram essa taxa aí. E eles também têm toda a segurança de comprar por marketplace. Por exemplo, no Mercado Livre, como você tem um Mercado Pago, o cartão já está salvo lá. Então, eu, por exemplo, se eu vou comprar algo online, eu compro bastante coisa online. Uma coisa para minha casa ou para o nosso escritório, alguma coisa assim. Se eu encontro na internet o mesmo produto, às vezes um pouquinho mais caro até, mas pelo Mercado Livre, eu prefiro porque lá eu tenho o Mercado Pago, eu não preciso botar os dados do meu cartão em um site desconhecido que eu não conheço. Às vezes as pessoas têm aquela assinatura, tipo o Amazon Prime, o Amazon é outro marketplace, ou tem lá o Mercado Pontos, enfim, lá no Mercado Livre, que ela vai ter frete grátis, coisas do tipo, e vai ter toda uma segurança, uma homologação ali que as pessoas preferem. Esse é o trabalho dos marketplaces e é por isso que eles cobram essa taxa. Assim como o trabalho de um shopping ou numa galeria é prover toda aquela segurança, aquele conforto para você pôr a sua loja lá e os clientes se sentirem à vontade de irem lá comprar, tá? A grande desvantagem do marketplace é que como tem muitas lojas lá e muitas às vezes vendendo os mesmos produtos, né, compram principalmente desses dropshippings e etc, você não tem uma diferenciação, as pessoas vão buscar realmente pelo preço. Então se eu estou procurando essa caneta aqui que eu comprei em um marketplace, por exemplo, vai ter lá vários revendedores dessa mesma caneta e naturalmente as pessoas vão pelo preço mais baixo. Então você não tem uma diferenciação. Agora, se você tem uma marca própria, que é o seu produto único e você vai pôr no marketplace, você ainda vai ser comparado com produtos de uma qualidade menor e você vai estar inserido em um espaço onde você não vai conseguir agregar muito valor, passar a sua mensagem, a sua comunicação, o seu branding, a forma de você lidar com os seus clientes, porque é tudo muito padronizado
lá dentro do Marketplace. Uma outra desvantagem de vender por Marketplace é que você não tem toda a informação de todos que entraram ali para visitar a sua loja. Mesmo numa compra, quando eles mandam mensagem, você não vai ter o e-mail, o telefone e etc. para fazer o follow-up com esses clientes. Então, você paga muito caro nessa taxa para não ser dono dos seus próprios leads, que são esses potenciais clientes, essa lista de pessoas que entram em contato com o seu produto, coisa que você tem no seu próprio site ou no seu Instagram, enfim, se você for ver quem curtiu, quem comentou, você consegue fazer um contato direto com essas pessoas ali, ou no seu site também, você consegue colocar cookies, instalar uma série de ferramentas que te ajudam a traquear e voltar a fazer contato com esses clientes. Você não consegue isso no Marketplace e paga um preço bem alto. Eu oriento os meus alunos, os meus mentorandos aqui do programa Safira, do Moda de Sucesso Pro e etc. a implementarem isso eles mesmos, porque essa taxa ela pode ser mais de 15% às vezes do Marketplace sobre o seu faturamento, sobre a sua venda. Então o seu lucro fica praticamente inviabilizado, fica muito, muito baixo. E o custo de você internalizar isso ou ter uma pessoa que faz isso para você, ele não é tão alto assim proporcionalmente aos resultados que você tem, então funciona muito melhor, mas lógico, você tem que saber o que você está fazendo. Depois a gente tem as redes sociais e o WhatsApp, que eu citei várias vezes aqui. Muitas pessoas, muitos dos meus alunos, etc., vendem só por esses dois pontos e é isso que eu vou trazer para vocês aqui de como vender online sem necessariamente ter um site ou custo. Ah, Andressa, então você tá me dizendo que loja online, que todo mundo fala que é o futuro, que todo mundo vai comprar online, na verdade não é tão bom assim, que é melhor abrir uma loja física mesmo? Não, veja, prometi para vocês que ia trazer as vantagens e as desvantagens. Eu trabalho online, eu tenho um negócio online, eu já fui diretora de várias empresas presenciais em São Paulo, em Londres, na Europa, em mais de 6 países presenciais. Quando eu decidi voltar para minha cidade, morar em Curitiba, eu resolvi ter o meu negócio virtual, online. Vocês estão me acompanhando aqui e as minhas consultorias, as minhas mentorias são 99% online. Então eu aceito essas dificuldades que eu já passei para vocês por conta desses prós que eu vou falar aqui para vocês. Então, o primeiro é você poder trabalhar de casa. De fato, se você tem uma loja física, você vai ter que levantar, botar sua roupinha, pegar seu carro, sua bicicleta, seu ônibus, ir a pé até a sua loja e estar lá, às vezes de pé o dia todo, na pose, para atender o pessoal todo. Quando você trabalha de casa, você pode trabalhar, por exemplo, como eu, de pantufa, coisa que eu não podia fazer em um escritório de moda. Um outro pró da loja online é que você começa com um menor custo inicial. Como eu falei para vocês podem começar com pouco estoque, porque uma loja física você tem que preencher aquela loja com um produto suficiente. Então, se você tem um Instagram ou WhatsApp, etc., você pode começar com pouco estoque. Isso não tem custo inicialmente, até eventualmente você ter que fazer esses investimentos para crescer, renovar sua carteira de clientes e fazer recompras, etc., expandir o seu negócio. Um outro pró de você trabalhar online é, obviamente, você fazer o seu horário aí na sua rotina, né? Esse é um ponto muito importante, principalmente para quem às vezes tem família, tem criança pequena e etc., e você vai ter essa rotina de ter que levar, buscar em escola, os horários às vezes não batem, então sim, você vai trabalhar bastante, tá? Mas você pode, de repente, trabalhar à noite, depois que seus filhos dormiram, esse tipo de coisa. Então, você tem essa flexibilidade. Quando você está num shopping, você tem um horário muito rígido que você absolutamente precisa cumprir. Você não pode ter uma loja em shopping e decidir... Ah, no sábado eu não vou abrir. Você tem por contrato, você tem que abrir os 7 dias da semana dentro do horário que está lá. Então, você vai ter que botar turnos e pessoas suficientes para estarem lá. Você gerenciando essa loja, você vai ter que estar lá. Depois que fecha o shopping, muitas vezes é quando as pessoas vão trabalhar em montar a loja, em VM, em decoração. Isso pode se estender até 1, 2 horas da manhã. Então, realmente é um horário bastante cansativo. Acontece em galerias também, em loja de rua. Você pode achar que não tem isso, mas não é nada profissional. Eu não recomendo você estar sozinha numa loja física, tanto pela segurança, como com aquela questão, aquela plaquinha, volto logo. Você perde muito cliente com isso. Então, no online, você, lógico, quanto mais rápido você responde, melhor, mas você tem uma certa flexibilidade para retomar esse trabalho, vai tirar fotos, fazer gravação de vídeos, etc. Você pode fazer em outros horários que fazem parte ativa aí do seu trabalho e da sua venda, né? Quais são os contras aqui da loja online? Então, como eu disse para vocês, dá bastante trabalho, tá? Enquanto a loja física ela tem um trabalho visível, a loja online e o negócio online, o negócio virtual, ele tem às vezes muito mais trabalho do que uma loja física, justamente porque eu falei
falei dessa questão da sua atração de clientes, a sua comunicação com seus clientes, né? Então, se você está lá no ponto físico, como eu já falei, os clientes vão entrar, você consegue monitorar essa vendedora, etc. Se você está remoto, virtual, numa loja online, você pode às vezes até ter vendedores, mas você precisa monitorar toda a sua equipe de forma remota. Isso apresenta vários desafios, além de toda essa comunicação em vários canais e que acaba consumindo também a sua vida pessoal, porque essa comunicação está nos dispositivos que você usa para a sua vida pessoal. Então dá bastante trabalho, não caia na ilusão de que não dá trabalho. O outro contra é a questão da logística reversa, tá? Então você vai ter que pensar como que você vai entregar esses produtos e como que você vai fazer com as devoluções. Se a pessoa não gostar, ela tem direito por lei de fazer a devolução desses produtos. Então você já vai ter que começar a pensar em parceiros. Tem muita gente que ainda leva pessoalmente os produtos, leva sacolinha e tal. Isso consome bastante tempo, dá trabalho, tem um custo também. Então, você vai ter que gerenciar quem serão seus parceiros logísticos, as suas políticas de troca, de como que vai funcionar toda essa transação, porque é uma grande objeção também de quem vai comprar online. Ah, eu vou comprar esse se eu não gostar. Então, você tem que quebrar essa objeção com uma forma muito prática e fácil das pessoas devolver esse produto e realizarem essa logística reversa. Você tem uma dificuldade maior no atendimento, como eu disse, você vai estar falando com alguém aqui, ela vai estar no WhatsApp com outra pessoa, ela vai sair, vai te dar um ghost, ele vai te deixar falando sozinha e não vai voltar mais para a conversa, vai perder aquela venda. Isso acontece menos na loja física, como a gente falou, tá? Depois, como eu falei, ainda tem o custo, não entre nessa ilusão, acho que esse é um dos pontos mais importantes aqui, saber que dá bastante trabalho, que você ainda tem um custo, sim. Normalmente, os custos que eu indico para os meus alunos, para os meus mentorandos, alocarem para o ponto de venda virtual ou online é igual ou às vezes até maior. Hoje em dia está mais caro os anúncios online do que muitos aluguéis em várias capitais até brasileiras. Então, pensa que o que você pagaria em aluguel, você tem que estar considerando investir em tráfego pago, senão não vai entrar uma alma lá no seu perfil, no seu site, e aí não tem a conversão. E finalmente eu falei de segurança no negócio físico e tem aqui também, você tem a segurança virtual, acontece muito de hackearem o seu perfil do Instagram, de hackearem o seu site, roubo de dados, isso pode causar uma série de problemas aí, derrubar o seu site, sequestram o seu site, vai ter que investir também em segurança virtual também. Então, para a gente concluir esse vídeo, fazendo um resumo também dos custos que você tem, já pincelei em várias coisas aqui para você já entender que, primeira coisa, não é mais barato necessariamente você ter uma loja virtual, mas você faz essa escolha, quais são os custos que você deseja ter e qual que é o estilo de vida, na verdade, que você quer ter quando você tem esse negócio, qual é o trabalho que você está disposto a fazer. Então, falando de custos, na loja física, sim, a gente tem o aluguel, a gente vai ter também a decoração, a limpeza e a manutenção disso. Quando você tem uma loja online, você vai ter só daquele cantinho onde você vai tirar as fotos, de resto você pode ter coisas simples, enfim, que não vão aparecer em vídeos, isso já ajuda nesse início. Logicamente, a decoração de uma loja ela é muito mais cara do que num cantinho para fotos. Depois a gente tem música. Sim, você precisa pagar pelas músicas que você toca na sua loja, pela lei aqui no Brasil e em vários países, a não ser que você coloque o rádio, que já tem anúncio. Se você quiser rodar lá música, você não pode simplesmente ligar uma playlist no Spotify. Existem fiscais, sim, que entram nas lojas e dão multas para você, então você tem que pagar uma licença e aí você faz lá uma playlist, enfim, e você tem uma licença para tocar essa playlist. Tem a segurança física, que a gente já comentou aqui, e a divulgação do seu negócio. Você ainda vai ter que divulgar, mesmo a sua loja física estando aí em um ponto movimentado. Talvez seja um valor menor do que quem está só online, mas ainda acaba acontecendo. Mas você ainda acaba tendo esse custo. Depois da loja online, a gente tem então as ferramentas todas que você vai utilizar, de e-mail marketing, de automações, para rastrear esse lead, esse cliente, para mandar as notificações de WhatsApp automática, o código de rastreio, etc. Tem uma série de ferramentas que são pagas que você vai precisar para vender online. O gateway de pagamento é onde as pessoas processam o pagamento. Você tem esse custo na loja física também, que é o custo da maquininha, mas normalmente nos links de pagamento ele tende às vezes a ser um pouco mais caro. É muito importante que você tenha um bom pela questão de segurança sua e do seu cliente também. Então esse é um custo que vai ser um percentual pela transação que você vai fazer também, que vai comer a sua margem. Sistemas de segurança digital, que a gente já falou aqui, e lógico, fotografia e vídeos constantes. Essa produção de conteúdo massiva vai envolver pessoas que você vai precisar contratar,
comprar equipamentos como esses que estamos usando aqui, que você vai precisar investir para poder ter aí um material legal de divulgação. Você vai pensar em um celular que tenha, obviamente, aí uma memória e uma performance um pouco melhor para você editar esses vídeos, às vezes, no TikTok, no celular, sem ele queimar ali, né? E não dar conta de processar tudo isso para agilizar o seu trabalho e ter um resultado melhor lá no final também. Geralmente com loja física, um celular bem simplesinho que só tem o WhatsApp já é suficiente. E lógico, como eu disse aqui, o tráfego, né? Anúncios que você vai precisar, obviamente, para levar as pessoas para a sua loja virtual. Bom, então considerando esses pontos, qual dos dois modelos de negócio aí você prefere? Me conta aqui a sua opinião nos comentários. E aqui então você aprendeu a diferença, as vantagens e as desvantagens da loja física e da loja virtual ou de vender online com e-commerce, por exemplo. Mas eu comentei com vocês então que eu ia mostrar também uma alternativa praticamente sem custo nenhum de você vender muito online para você testar esse formato, que é usando o Instagram com dicas de uso nos stories, que certamente você já tem Instagram, já faz stories, mas deve estar com dificuldade de vender por lá no orgânico. Então segue nesse vídeo aqui que vai te ajudar a sair do lugar aí nas suas vendas pelo Instagram agora mesmo. Vamos lá?